Boa tarde, gente. Que a paz esteja com vocês, né? Com todos, né? Apesar de eu não ser evangélico, nem ser cristão, estou aí, ceticismo, né? Sou cético, não sei se acredito, não sei se não acredito, então assim eu vou levando. Mas não tenho nada contra vocês que acreditam, né? Que tem a sede de acreditar, que tem aquela vontade, que tem aquele ânimo, né? De acreditar. Mas vamos para a segunda parte dos dízimos e ofertas, né? Aqui na Bíblia diz, Mateus 21, 12. Olha o que diz. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhe disse, nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte, a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Certo? Aqui a Bíblia está dizendo, em Mateus está dizendo que os próprios profetas eram os ladrões da época de Jesus, né? Até porque os dízimos e ofertas, como eu já fiz o outro vídeo, é alimentos, nunca foi dinheiro, né? Quer dizer que o povo hoje, nos dias de hoje, também não era para estar dando dinheiro. Por quê? Segundo a Bíblia diz que Deus, ele não muda, certo? Ele não é homem que minta e que mude, né? Inclusive eu li aqui o versículo aqui, que Deus não muda. Então, se ele não muda, por que os pastores impõem na mente dos fiéis que tem que dar dinheiro hoje em dia? Né? Sendo que o próprio Deus diz aqui que derrubou tudo dentro da igreja e chamou os pastores e bispos da antiguidade de ladrões. Ele derrubou, segundo a Bíblia, ele derrubou as cadeiras e tudo em cima do púlpito. Ele foi lá em cima do púlpito e derrubou tudo. Não foi lá embaixo derrubar as cadeiras dos fiéis, não, de quem estava dando dízimo e oferta, não. Certo? Sendo que não é obrigatório. Pronto, Malaquias 3:10, versículo 8 e 9. Não é obrigatório dar o dízimo. Está escrito lá que não é obrigatório. Certo? Mas aqui nós vemos, me perdoe, né? Mas a realidade tem que ser dita. Mas aqui nós vemos uma contradição. Porque em Números 18, 28, diz assim, de acordo com o Antigo Testamento, o dízimo surgiu com a lei de Moisés, que previa o pagamento obrigatório de 10% dos rendimentos dos fiéis, seja em forma de bens, mantimentos ou produtos agrícolas, né? Para auxiliar órfãos, viúvas e pobres. Antes de até manter a tribo de Levi e os sacerdotes, já que os mesmos não podiam possuir qualquer bens materiais. Ou seja, aqui está dizendo que os ladrões era
os profetas da antiguidade, não era o povo. E se Deus é imutável, isso está vigorando para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento. Entendeu? Só que os pastores, hoje em dia, faz uma maracutaia, e o povo, sem ter uma noção do que está fazendo, sem estudar a Bíblia, sem ler a Bíblia, eles têm medo de questionar esses pastores. Aí os pastores impõem na mente deles, que eles são obrigados a dar esse dinheiro para esse povo, para dentro da igreja. Eles fazem as igrejas, eles fazem os templos bonitos, aquela coisa linda, maravilhosa, às custas do pobre passando fome. Às custas do pobre que não pode pagar uma água, uma luz, não pode mal possuir uma bicicleta para andar, certo? Tem muitos deles que com medo dos castigos de Deus, com medo desse suposto Satanás, tem deles que deixam de comer para dar dinheiro dentro da igreja. Se a Bíblia diz que não é obrigatório, o que custa esse povo ler a Bíblia? Esse povo deixar de ser besta, me perdoe eu falar assim. Gente, vamos acordar, gente, por favor. Eu estou falando da Bíblia, não estou falando de vocês, da fé de vocês, não. Certo? Vamos acordar, vamos ler a Bíblia, vamos raciocinar. Entendeu? Vamos raciocinar. Porque isso aí está completamente equivocado. O povo com medo de Deus. Vamos lá. Vamos supor que eu sou um evangélico. Vamos supor que eu acredito em Deus, né? Inclusive, eu estou até tentando acreditar. Eu voltei para a igreja. Eu falo assim, mas eu voltei para a igreja. Eu estou tentando, né? Porque eu quero ver algo sobrenatural. Eu não quero ver palavra de homens. Eu não quero ver palavra de mulher. Até porque em 1 Coríntios 14, versículo 34, a mulher deve permanecer calada dentro das igrejas. Se ela quiser saber alguma coisa, ela tem que interrogar o marido em casa, segundo a lei de Moisés. É vergonhoso que ela fale alguma coisa, ou que tenha cargo dentro da igreja, ou pastora, ou bispo, ou presbítero, alguma coisa assim. A mulher não pode fazer nada disso dentro da igreja. Mas, lamentavelmente, as igrejas estão lotadas de pastoras, e ninguém vê, se toca disso, ninguém vê isso, né? Esses erros, né? Aí quer dizer que o povo vive com medo da mão de Deus, quer dizer, como eu estava falando, que eu acabei esquecendo, como eu estava falando, se eu sou um evangélico, se eu creio em Deus, e Deus diz que está 24 horas, Malaquias não, Salmos 91, versículo 3 a 11, Deus te livrará de perigos escondidos e de doenças mortais. Versículo 11, Deus mandará os seus anjos para que cuide de você, aonde quer que você esteja. Aí eu pergunto a esses pastores, esses líderes, esses supostos apóstolos, esses supostos líderes, né? Como é que eles ameaçam o povo com esse tal de demônio, com esse tal de diabo, com esse tal de Lúcifer? Se Deus arrodeia 24 horas por dia o povo dele, que dá o dízimos e oferta, sendo um erro tão grande. Está entendendo como é que é a lógica? Se Deus está com você, você não tem, segundo Deus, você não tem o direito de dizer que Satanás está lhe perturbando. Eu, quando era evangélico, eu não pensava em Satanás. Se ele existia, é problema dele. É longe de mim. Por quê? Porque eu estou com Cristo. Cristo Jesus é vida. Se acontecer alguma coisa na nossa vida, é algo sobrenatural, é algo natural. Não é questão que o diabo, porque você errou, você deu brecha, eles inventam, os pastores inventam que você deu brecha. Isso é uma coisa muito manipulada, né? Você deu brecha e tal, não sei o quê, para manipular as pessoas e as pessoas ter medo e dar dinheiro para eles. Mas se você está com Cristo, se você está com Deus, evidentemente que não existe demônio na sua vida, nem na sua casa, nem na sua família, gente.
Vamos acordar, vamos analisar. Uai, seu app de vídeos curtos.